Então, boa tarde a todos e todas. Agradeço a presença de vocês. Esse é o segundo ciclo de conversas, né, diálogos, promovidos pela Comissão de Inclusão e Pertencimento aqui do Instituto de Biociências. E a ideia principal deste evento de hoje é trazer visibilidade ao termo neurodiversidade na universidade. De fato, cada vez mais a importância desse grupo de pessoas tem sido reconhecido na comunidade acadêmica, mas a nossa ideia é trazer visibilidade a esse tema, discutir um pouco as possibilidades de inserção educacional e na comunidade, e também promover a inclusão e o respeito desse grupo. Então, nesse sentido, nós convidamos pessoas diretamente envolvidas, que atuam na área, para conversar com a gente. Então, eu gostaria de convidar, são 3 pessoas aqui presentes. O professor César Nunes, estou com a minha cola aqui. Professor César, queria convidá-lo para a mesa. O professor César Nunes é licenciado em Filosofia, História e Pedagogia, concluiu o mestrado em Filosofia da Educação, defendeu o doutorado em Filosofia e História da Educação e apresentou sua tese de livre docência na área de filosofia em 2006. Atualmente é professor titular da Faculdade de Educação da Unicamp, na área de Filosofia da Educação, e é coordenador geral do Grupo de Estudos e Pesquisas Paideia. É assim que se fala? Muito obrigada pela sua participação, vindo de Campinas, especialmente. Gostaria de convidar o Silvano Furtado da Costa, graduando de Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E pode falar o nome da outra faculdade? Você fala o nome da outra faculdade da França, não quero cometer essa gafe. E vice-presidente, membro fundador da Associação Nacional para a Inclusão de Pessoas Autistas e ex-presidente do Coletivo Autista da USP. Agradeço muito também a sua vinda até aqui, Silvano. E também gostaria de convidar a Juliana, como aqui representante do Coletivo Neurodivergência, do Instituto de Biociências, também para compor a mesa como representante dos estudantes aqui no Instituto. Então, a palavra está aberta para vocês. A dinâmica proposta é que cada um tenha 20 minutos de fala e que depois nós possamos conversar e abrir para perguntas e diálogos. Obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos e a todes. Eu agradeço à professora Ana pelo gentil convite. Para nós, lá da Unicamp, vir à USP é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Quero manifestar a minha alegria estar com o Silvano, com a representante também dessa luta, né, dentro do Instituto. E eu espero que a gente tenha uma tarde de consolidação das nossas convicções, ideias, e preparação para um processo de enfrentamento social. Eu tive a honra de ter sido aluno do Rubem Alves, lá na Unicamp. E quando eu fui fazer o mestrado, me apresentei, a banca de aprovação era o Rubem Alves, o Saviani e o Paulo Freire. Então, se eu soubesse quem eram todos eles, eu não teria me apresentado, né? E eu me formei nessa escola da humanização, do acolhimento, do diálogo. E, a partir disso, tenho militado na sociedade brasileira para dar visibilidade aos excluídos, a todos e a todas historicamente excluídos. Eu fiz, nesses anos todos, mobilidade cultural. Eu estou bem diferente de onde estavam os meus pais e muito mais do que os meus avós. Fiz mobilidade geográfica, conheço o mundo. Fiz mobilidade econômica, tenho condições econômicas melhores que os meus pais. Mas não fiz mobilidade política. Eu continuo buscando conhecimento para decifrar e esclarecer
as estruturas que nos colocam numa sociedade tão estigmatizada como a nossa. O Brasil, nosso país, tem nome de árvore. É um dos poucos países do mundo que tem nome de árvore. E ele, contraditoriamente, é um país devastado por um tipo de atuação de duas instituições que a gente tem que sempre olhar nos olhos da tragédia para começar a dominá-la, dizia Oduvaldo Viana Filho. O Estado e a economia. Em todo o mundo, o Estado vem depois da sociedade. A sociedade constitui o Estado, menos no Brasil. O Estado constituiu a sociedade, ou pelo menos o seu núcleo inicial. O Estado fez aqui a burocracia, capitanias hereditárias, a colonização, o poder. O Estado é o demiurgo do caos. Demiurgo era um deus grego que organizava o caos. É o Estado. E há pessoas que confundem socialismo com estatismo. O Estado é uma figura, a sociedade, o socialismo é um projeto. O outro elemento é a economia. A economia predatória, plantation, de destruir o que for, de produzir de todas as formas, vinculadas ao capital externo, mão de obra escrava ou barata, latifúndio, produção em larga escala, que é o modelo de economia desde a colonização. Eu queria que a gente começasse olhando para a terceira margem do rio, na figura de Guimarães Rosa. A precária, contraditória sociedade civil brasileira, que se manifesta sempre em situações limites, reivindicativos e, às vezes, em momentos de tensão social, porque ela não tem figura e conformação institucional histórica. Deixar um pouco o Estado, deixar um pouco a economia e olhar para a sociedade civil. Não sem antes reconhecer a dialética sartriana. Cada um de nós tem que conhecer o que fizeram de si, para não ser ingênuo. Conheça bem o que fizeram de você, diz o Sartre. Crítica da razão dialética. Depois ele diz, depois de conhecer o que fizeram de você, você vai ter que decidir o que é que você vai fazer com o que fizeram de você. E essa segunda atitude é que marca a originalidade de cada existência, na figura belíssima de Jean-Paul Sartre. Não é só saber o que fizeram de si, é decidir o que é que você vai fazer. Eu falei do Rubem Alves porque um dia ele disse que, uma metáfora de que alguém pediu uma águia, e a pessoa deu uma águia para essa pessoa, e uma semana depois a pessoa falou, eu vou cortar as asas dela. Cortou. Mais uma semana, vou cortar as garras, e cortou. Outra semana, cortou-lhe o bico, e aquela que era uma altaneira águia virou uma galinha. Eu acho que a compreensão dos processos históricos e políticos, muitas vezes precisaria que a gente tivesse uma atitude de águia, e às vezes a gente tem muito mais uma atitude de galinha. Agora, por exemplo, o Brasil está se preparando para uma Conferência Nacional de Educação, 28, 29 e 30 de janeiro. E a maior parte do país está fazendo reuniões, eventos galinha, rebaixados, sem radicalidade. Quem não se lembra da lição do Lenin, a curvatura da vara? Há momentos em que a vara está tão curvada para um lado que a gente precisa curvá-lo do outro, radicalmente, para que chegue ao próprio equilíbrio. Eu acho que é momento de radicalidade e é momento de curvatura da vara. A nossa sociedade é extremamente excludente, perversa, desumanizada. Não há nenhum outro estado nas Américas que tenha se iniciado como monarquia. Todos foram repúblicas. Casa Branca, Casa Rosada e outros problemas. O Brasil é a única monarquia das Américas. Teve aqui quase 80 anos uma monarquia escravocrata depois de 300 anos de escravização negra, indígena.
E esse estigma da relação escravocrata está presente no âmago da identidade nacional, lamentavelmente. E essa sociedade escravocrata, por 380 anos quase, essa sociedade se constitui em cima do avesso da modernidade, a diversidade, a república. Ela se constitui em cima da reprodução da autocracia, do poder. Uma sociedade patriarcal, machista, escravocrata, branca, impositiva, monolítica, desde as suas origens até os nossos dias. E assim, a primeira universidade das Américas é a Universidade de Lima, no Peru, 1535. A Universidade de Nova Granada, 1564. Todas as universidades. A Universidade Brasileira é de 1931. A USP é de 1934, invadida em 1937. A Unicamp é de 1968. E as universidades brasileiras são de tradição muito recente. E eu tinha uma predileção profunda por uma aula que o Paulo Freire dava, que eu não consigo me furtar a reproduzir até o seu sotaque amoroso. Ele dizia: a universidade brasileira é retardada, anacrônica, de costas para a sociedade e produz muito mais mobilidade econômica nas camadas pobres e médias do que efetivamente um projeto de nação. É muito mais uma fábrica, um alpinismo acadêmico, do que efetivamente pesquisas e trabalhos que pensem o coletivo e a totalidade. Então, a universidade tem que ser questionada na sua matriz cultural, colonial, institucional, porque ela se revestiu de uma função de reproduzir as estruturas sociais arcaicas e equivocadas. A frase que o Paulo Freire terminava a aula dele: o senhorzinho queria ser doutorzinho e vinha para a universidade para adquirir o bacharelismo nobiliárquico, para reproduzir a sua marca de poder e dominação. E aí, nessa matriz de uma sociedade arcaica, pré-moderna, de uma universidade ocupada como instrumento de poder, é que nós vamos tentar entender o fenômeno da neurodiversidade e da exclusão. A filosofia grega é uma filosofia que precisa ser muito questionada. Platão, um homem rico e poderoso de Atenas, vai produzir a teoria que justifica a dominação no século IV, III a.C. Platão tem uma antropologia. Ele determina que as almas têm três naturezas. Há uma alma intelectiva, predominantemente em algumas categorias e classes sociais, dado que classe ainda não era uma categoria daquela época. Há uma alma concupiscível, que predomina entre os escravos e os pobres, e há uma alma irascível, que se conjuminaria no peito, seria própria dos comerciantes e dos soldados, que deveriam ser educados pela ética e pelos filósofos. A tipologia determinista de que da alma decorre a função social é grega. E esse determinismo filosófico levou aproximadamente 1000 anos, se transformou num determinismo religioso. Foi Deus que fez assim. E a maior parte das neurodivergências que são históricas na humanidade foi lida como castigo, punição de Deus, ou então maldição demoníaca durante a Idade Média. Entre os gregos eram as almas inferiorizadas. Na Idade Média eram expressões do demônio. E a modernidade, que saúda a razão, ao invés de desenvolver a razão política, ética, desenvolve a razão técnica.
E a ciência que se desdobra na Revolução Industrial Inglesa e Francesa se transforma no braço de produção da apropriação da burguesia do mundo e se transforma também numa outra forma de dominação, de exclusão e de consolidação do poder. A ciência positiva, Auguste Comte e toda a tradição positivista que coloniza predominantemente as ciências biológicas e naturais e depois desse colonialismo epistemológico coloniza as ciências humanas. A SBPC, há 2 anos atrás, presidida pelo meu querido amigo Renato Janine Ribeiro, fez um tema: todas as ciências são humanas, todas são produzidas pelo ser humano. Essa radicalidade numa definição epistemológica não pode esconder o fato político, histórico e social de que todas as ciências são produzidas pelos seres humanos. E aí, todos aqueles que não se enquadravam nos mecanismos de reprodução e de produção da ordem eram considerados excluídos, perversos, estigmatizados. Não preciso repetir a vocês a trilogia de Michel Foucault, poder disciplinar, poder religioso e o poder médico, no dizer de que o poder de vida e de morte que tinha os homens de preto na Idade Média, os padres, passam a ser o poder de vida e de morte para os homens de branco, os médicos, os biólogos, com o mesmo poder e a mesma dominação, só que numa sociedade moderna, positivista, pautada numa racionalidade instrumental. E isso ainda se reforça pelos estigmas da sociedade brasileira. Nesse processo, a ideia de que o diferente, aquele que manifesta uma idiosincrasia, uma forma de pensar, de existir, de viver, ele é anormal. A patologia da normalidade, a normose, que toma conta da modernidade biológica e coloniza efetivamente a psiquiatria, a psicologia e a pedagogia, produzindo uma sociedade confessanda, como diz o Michel Foucault. Nós nos confessamos a todos, confessamos ao pediatra, confessamos ao pedagogo, confessamos ao policial, ao espaço do direito, retirando de nós a nossa intersubjetividade e a nossa identidade. Uma sociedade cada vez mais desumanizada. E aí vejam, nessa disposição, o determinismo que Platão diz que estava na alma, a biologia vai encontrá-la na exacerbação feudal do coeficiente de inteligência, da ideia de um conceito de inteligência que se estabelece a partir de uma determinada lógica. E o padrão comportamental, ético, moral e social decorrente da apropriação no mundo do capital. E nós vamos ter que as sociedades modernas produzem esse estigma. Há uma busca pelas instituições sociais de produzir a normose estrutural e uma violenta e inescrupulosa disposição para excluir, segregar, estigmatizar e, se possível, eliminar as diferenças e as disposições que lhes são diversas. Eu tenho um carinho muito grande por um pensador chamado Eric Hobsbawm. Ele pesquisava o mundo, eu lia o texto dele. E depois ele publicava um livro, que era um livro que me dava didaticamente uma orientação para a minha vida, para a minha realidade. Ele publicou um livro sobre o século XVIII, e ele colocou um título didático, A Era das Revoluções. A revolução moderna, em todos os campos, vem do Renascimento, a afirmação dos ideais humanos. Ele publicou outra pesquisa e outro livro no século XIX, A Era dos Imperialismos. Inglaterra e França repartem o mundo e os países satélites ao seu redor. Ele publicou um terceiro livro no século XX, A Era das Incertezas, A Era dos Extremos, o breve século XX. E eu fiquei esperando o que ele publicaria no século XXI,
e ele morreu. E ao morrer fiquei um pouco perdido. E onde eu fui encontrar um alento para orientar uma nova síntese da minha existência? Num pensador liberal, não da minha matriz epistemológica, chamado Norberto Bobbio, no pequeno livro chamado A Era dos Direitos. Norberto Bobbio, além de fazer uma análise histórica, ele diz que a sociedade moderna proclama os direitos, mas elas não os efetiva. E que o século XX abre possibilidade para que todas as camadas sociais, pela ciência e pela mobilização política, transformem a cultura e disponham os seus direitos. Há direitos civis, aqueles da primeira geração, Revolução Francesa. Há direitos políticos, votar, ser votado. Há direitos sociais, educação, cultura. Há direitos econômicos, o trabalho, o transporte digno. Há direitos hoje ambientais, ecológicos, direitos reprodutivos. E todos os direitos estão nesse século XX a ser compreendidos e a ser, eu diria, implementados e efetivados. Daí a ideia muito recente da luta de todos os que se sentem neurodivergentes e aqueles que sentem a sociedade que lhe é adversa, buscar, tanto nas esferas da vida social, família, cultura, quanto na universidade, o respeito, a dignidade e a disposição de aceitação da sua forma de ser e de pensar. E aí, o conceito de neurodiversidade, ele ainda está um pouco tênue e um pouco técnico. Ele precisa adensar e encontrar uma semiologia ética, estética e política para que ele se transforme efetivamente numa palavra de inspiração. A língua portuguesa é complexa, né? A palavra peixe em latim é piscis. Lugar de criar peixe em latim é piscina. Lugar de colocar água é aquário. Então, nós invertemos, né, na nossa língua a piscina do aquário, porque é preciso uma luta social, uma produção intelectual para produzir um novo sentido, uma nova semiologia, ética, estética e política. E a neurodiversidade é hoje a manifestação da pluralidade, da dignidade, da diferença, no sentido ontológico e não no sentido da desigualdade produzida socialmente. Então é preciso desenvolver em todo aquele que vive a neurodiversidade uma autoestima boa, uma autoestima plena, para que ele possa, ela possa, no conjunto dos seus pares, educar e produzir na sociedade uma nova compreensão dessa identidade, dessa ontologia do ser social e da sua transformação. E eu, que não sou pessimista, sou um homem crítico. Houve um tempo em que eu, quando via alguma coisa, eu queria pegar aquela causa e transformar em lei. Eu ia no vereador, no deputado, fui até em senadores. Hoje eu tenho 65 anos, 65 voltas ao redor do sol. Eu mudei de tática. Eu não quero mais que as coisas virem leis somente. Eu quero transformar as leis em prática social. E para que a lei vire prática social, a gente precisa voltar a usar camiseta, palavra de ordem, cartaz, fazer instrumentos como esse, pequenos na universidade, que deem visibilidade. A gente precisa colocar as águias e não ser galinha, né? Colocar, às vezes, a força da curvatura da vara para que a gente compreenda uma sociedade estigmatizante, disciplinadora, uma sociedade produtora de desumanidades como a nossa. Agora, não sou órfão do Estado e nem me preocupo com a economia. A economia, se não estiver bem no Brasil, vai para a Coreia, vai para outro lugar. De algum lugar ela tira, como tem tirado
a violência da morte na guerra da Ucrânia, na guerra sobre a Palestina hoje. Ela precisa fazer isso para produzir armas e produzir toda uma irracionalidade na economia. E também não sou órfão do Estado. Os partidos que compreenderem a dialética da sociedade e fizerem avançar, haverão de ser também compreendidos. Os que não compreenderem serão atropelados pela marcha vanguardista da sociedade. E aí, num país que nunca respeitou a criança, criança no Brasil sempre foi, desde a colonização, lugar de violência do adulto, desde o pai, infelizmente, até os aparelhos de Estado. Nós fizemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já tem 30 anos, haveremos de precisar de mais de 30 para transformá-lo em prática social, rede de defesa, conselhos tutelares. Num país que nunca respeitou o meio ambiente, como eu já disse, fizemos o Código Florestal Brasileiro, demarcamos terras indígenas e quilombolas, dispusemos de um direito ambiental incipiente, com jurisprudência própria. Num país que nunca respeitou o idoso, dos 193 países filiados à ONU, só 27 têm uma política para o idoso. Nós somos um desses 27, que começamos com filas preferenciais, identificação, primeiro de maneira idealista, melhor idade. Não é melhor idade, toda idade é boa. Mas nós estamos caminhando na construção de uma política pública para uma pessoa que já tenha uma vivência plena. Num país que nunca respeitou a mulher, chamada historicamente de Iracema por uma tradição literária europeizante, e depois por Amélia, por uma tradição popular machista. Amélia, que era mulher de verdade. O Brasil tomou toda a coragem do mundo para dizer que Amélia não era mulher de verdade, era capacho de um homem machista. O nome da mulher brasileira é Maria da Penha. Não é atrás de todo grande homem ter uma grande mulher, nem à frente, é ao lado. Dignidade, igualdade de gênero, pleno, constitucionalmente garantidos. Num país que nunca respeitou os homossexuais, nunca respeitou, hoje, ampliadamente, a comunidade que a gente reconhece como LGBTQ e mais, e todas as divergências que vierem a partir do modelo padronizado de suposta normalidade moral e amorosa. Nós temos hoje, constituímos o Dia do Orgulho Gay. Não é fácil atravessar uma cidade machista mostrando a sua identidade num país como o nosso. A televisão, a mídia de grande massa explora a caricatura, mas não compreende o fenômeno social. E num país que nunca respeitou a neurodiversidade, nós produzimos o primeiro grande código de inclusão brasileira. A lei que reconhece incipientemente a estimulação de políticas de inclusão, de reconhecimento, de dignidade, de reparação de tudo aquilo que historicamente foi desumanamente excluído. E quando eu vejo a neurodiversidade, os neurodivergentes na universidade, quando eu vejo as mulheres sendo a maioria, quando eu vejo os negros e negras, né? Quando eu vejo os idosos, quando eu vejo os homossexuais na sua diversidade, eu lembro da música do Alceu Valença, chamada Anunciação, que diz: da bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vens chegando, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, o anjo da história de Walter Benjamin: tu vens, eu já escuto os teus sinais. Não é o Estado que vai fazer a emancipação humana, não é a economia que vai proporcioná-la, é a marcha profunda, vanguardista, águia de todos aqueles que se sentem excluídos e que não têm uma opção de sobrevivência a não ser o esclarecimento teórico e a mobilização política. E é nisso que nós temos essa realidade. Para finalizar, todo mundo conhece a peça Édipo Rei, de Sófocles. O que eu queria que vocês guardassem, quando Édipo, depois de matar o pai, ele chega em Tebas e havia um animal mitológico
segundo a tradição, que tinha o rosto de gente, o corpo do leão e as garras de águia. E esse animal chamava esfinge. E todo dia ele dizia, decifra-me ou eu te devoro. E propunha um enigma. Quando chega o dia de Édipo, a esfinge propõe, o que é que de manhã tem 4 patas, no meio do dia tem 2, e ao fim da tarde tem 3. E Édipo diz, eu sei, é o ser humano que engatinha, depois ele é bípede e depois ele pega um cajado, que a senhora chama de pata. Decifrada no seu enigma, a esfinge dá um grande urro e se esconde no Hades, libertando a cidade. Por quê? Porque a esfinge é a sociedade e a universidade brasileira. Parece humanizada, rosto de gente, mas as relações na universidade são mais selvagens que o leão e mais traiçoeiras que a águia, travestidas, muitas vezes, de bom mocismo academicista no nosso país. Agora, o que é que faz com que a gente tire a esfinge da universidade, da sociedade? É quando a gente olhar para o ser humano. Édipo decifrou a esfinge porque decifrou a dialética do ser humano, criança, adulto, velhice, idosidade. Então, num seminário, num encontro tão alvissareiro como esse, nós temos que aprofundar o protagonismo da pessoa neurodivergente, do excluído, ter elementos técnicos, ter elementos históricos, mas, sobretudo, pelo esclarecimento teórico e pela mobilização política, ousar promover a vida, a visibilidade e a dignidade de cada um de nós. Muito obrigado. Bem, já fui apresentado pela professora. Meu nome é Silvano Furtado. Eu sou estudante de Direito pela Faculdade de Direito da USP. Estou terminando, me formo em algumas semanas. Também faço parte do programa de dupla titulação aí da Faculté de Droit Julie Victoire d'Aubier, da Universidade de Lyon, e sou vice-presidente da Associação Nacional para a Inclusão de Pessoas Autistas. Bem, assumir o microfone depois do professor é um pouco difícil, mas tomarei essa função e direi como os cabalistas, vou trazer a Malkuth o trabalho de tentar identificar quais foram e quais são as dificuldades que são comuns a mim e aos meus colegas neurodivergentes. Primeira coisa que eu achei bastante interessante que o professor falou é um elemento que sempre está povoando a minha cabeça, que é a ideia do positivismo científico, como o paradigma que funda, um paradigma fundante da sociedade moderna. Eu sempre procuro na universidade, não só na universidade, mas no poder público, onde estão os pequenos buracos criados pelo verme do positivismo. Alguns desses buracos são evidentes. Né? Como estudante de Direito, eu aprendi, no curso de Direito Administrativo, que exige-se do poder público uma postura que busca um tipo de eficiência. E eu digo um tipo de eficiência, né, e eu chamo essa de eficiência ineficiente. Uma eficiência ineficiente que eu também apresentei ao secretário de Educação, o senhor Feder, antes de todos os escândalos que ele se inscreveu. Chamo de eficiência ineficiente porque é uma eficiência que busca atender ao maior número de pessoas sob o menor custo. O que há de positivismo nisso? Atender o maior número de pessoas sob o menor custo é abrir a categoria o bastante ao ponto de que você dilui as individualidades e aceitar, ao mesmo tempo, que os extremos dessa curva estatística de normalidade não serão atendidos. Significa que, em nome de uma eficiência econômica do Estado, nós vamos atender alguns, mas não todos. Essa perspectiva de eficiência é uma perspectiva que atende a um certo aspecto econômico reprodutivo,
né, uma reprodução que o professor citou, Walter Benjamin, eu acho bastante interessante. Walter Benjamin ele fala em termos da reprodução estética, né? Mas a gente vê essa perspectiva reprodutiva em todos os campos da vida, né? A reprodução de um certo modelo a partir de um cálculo de risco, né? A gente não assiste nada, a gente não expressa arte hoje em dia, senão mediado pelo cálculo de risco econômico. A gente não estuda, a gente não lê, a gente não convive dentro da universidade, fora dela, dentro do mercado, se não mediado pelo cálculo de risco econômico. A primeira coisa que se fala é quanto custa. Quanto vai custar ao erário? Esse cálculo é um cálculo essencialmente contábil. Abre-se o jornal de manhã, a primeira coisa que as pessoas perguntam é onde está o superávit? Superávit primário. Onde está o nosso superávit primário? Qual é a eficiência que se busca? É uma eficiência que reproduz uma lógica que eu gosto de chamar, que é a lógica licitatória. E toda pessoa que trabalha no campo público sabe o quão difícil é lidar com a lógica licitatória. A lógica licitatória, ela não necessariamente é a melhor lógica. Pergunte aos seus professores se eles gostam do café da licitação. Geralmente não é o melhor café que eles poderiam ter acesso. O café da licitação não é lá muito bom. Mas é uma lógica de eficiência. Contraditoriamente, a gente tem dentro dessa lógica de eficiência um individualismo extremamente cruel. Então, se valoriza o indivíduo, se valoriza o bem, não se valoriza o bem público, se valoriza o bem individual. Se valoriza a perspectiva individual. Eu sempre digo que quando a gente não busca no direito aquilo que tem valor. A gente olha para o direito como espelho das escolhas que fizemos com o passar do tempo. Por quê? Porque, por exemplo, a nossa população carcerária, a maior parte dela é por crime patrimonial. É porque fizemos uma escolha. Escolhemos encarcerar pessoas por valorizar isso aqui, por valorizar um bem material. Foi uma escolha. Escolhemos colocar no bem material o valor de nossas vidas. Por quê? Recentemente eu estive lá em Brasília, no relançamento da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva, que é um marco regulatório muito importante, mas que, no final das contas, ele denota uma escolha. Uma escolha de Estado, uma escolha pela educação inclusiva. Os fundamentos dessa educação inclusiva a gente não encontra na letra da lei. A justificativa a gente não encontra nem no projeto de lei. Ali você tem uma justificativa formal. As justificações a gente precisa encontrar no campo social, na nossa convivência. Então, sempre que me chamam para falar sobre neurodiversidade, na maioria das vezes, remetendo à minha formação sobre direitos das pessoas com deficiência, muitas vezes se espera que eu faça um reporte quase enumeratório das leis hoje presentes que produzem e reproduzem os direitos, ou que buscam reproduzir os direitos das pessoas com deficiência e pessoas neurodivergentes. Entretanto, isso eu creio ser totalmente contraproducente. É contraproducente, pois num pequeno tilintar de dedos no teclado vocês encontram essas leis, não é difícil. Segundo, porque o texto frio, que os justnaturalistas gostam de reclamar com os justpositivistas, é a letra fria da lei, ela não está traduzindo de verdade como aquela sociedade ela lida com essa diversidade. Não é no direito que a gente vai encontrar isso. E aí a gente volta para a ideologia alemã. A única ciência que nos importa é a história. É na história, é nosso ciclo de análise
de que escolhas fizeram a gente chegar nesse ponto. A gente tem uma série de escolhas. O Brasil, no seu campo, não só no seu campo normativo, mas no seu campo, em todos os seus campos, o campo político, o campo econômico, é extremamente positivista. O positivismo ele possui algumas características. Para ser bastante rápido, 3 características principais do positivismo na ciência é a sua pretensa neutralidade, que a gente já sabe ser impossível, a quantificabilidade, ou seja, a possibilidade de você traduzir em números a realidade material, e a causabilidade, que significa a relação de causa e consequência de forma direta. Todo esse arcabouço técnico, ele leva a gente a produzir um certo tipo de sociedade que busca, nesse campo, né, que busca na possibilidade de quantificar, encaixar as pessoas dentro daquele paradigma, dentro daquela dualidade normal e patológico. Toda vez que me perguntam sobre como fazer valer direitos de pessoas com deficiência a partir de uma perspectiva bem processual, né, sempre vem a palavra laudo. Né? O laudo médico. Né? O que o médico faz? Né? O médico, né, dentro do que a gente considera ser parte do paradigma atual, o médico ele lida com doença. E o que é doença? Doença é aquilo que está no campo patológico dessa dicotomia, normal e patológico. A normalidade, ela é algo, na verdade, um pouco difuso. Uma forma melhor de a gente explicar isso é... Imaginem... Não precisa imaginar. Eu lembro de um professor meu, sala dos professores, Faculdade de Direito da USP. Ele vem até mim e ele fala: Silvano, meu sobrinho, ele não quer falar. Ele tem um sobrinho autista, e o sobrinho autista ele é uma das pessoas autistas, e acontece, não falantes. Né? Ele não quer falar. A pergunta, né, que ele me faz é: como eu faço para ajudá-lo a falar? Aquilo fica na minha cabeça um tempo, e a minha resposta é: professor, você não vai ajudá-lo a falar. Não faça isso. O não falar dele é algo que pertence à realidade específica dele. Não significa um problema. A perspectiva social da deficiência, que é a que a gente adota, ela diz, né, uma perspectiva através de Vygotsky, ela diz que a deficiência ela não é aquilo que está no indivíduo, ela não é etiológica. Etiológica significa encontrar as causas dentro do indivíduo. Ela não é etiológica, ela é social. Significa que a sociedade não se prontificou a acomodar aquela pessoa. Até porque tudo é adaptação. Né? Essas cadeiras são adaptação, isso aqui é adaptação para não ter que gritar. Né? Climatização é adaptação, as roupas, é tudo adaptação. É uma sociedade adaptada. Vivemos numa sociedade altamente adaptada, a partir da tecnologia e da técnica. Só que essas adaptações elas são pensadas para um tipo de ser humano a partir desse paradigma normalizante. Então, pensar a perspectiva social da deficiência é identificar que naquele indivíduo não há o que se consertar. E fazer esse salto é muito difícil, principalmente para pessoas da família. Fazer esse salto é muito difícil, principalmente para pessoas da família. O seu filho não precisa falar. Existem pessoas que se comunicam por linguagem de sinais. Seu filho não precisa falar. Um dos poetas mais vendidos do mundo é um japonês, autista, não falante. Seu filho ele não precisa se conformar a essa perspectiva
normalizadora da própria vida. Mas fazer esse salto é muito difícil, principalmente em deficiências não visíveis. Eu não vejo sua dificuldade, portanto, ao não ver sua dificuldade, eu posso ignorá-la. Isso eu encontrei na faculdade entre professores, quando criamos a política de acessibilidade pedagógica. A política de acessibilidade pedagógica da Faculdade de Direito ela foi feita por exercício simbólico. Aquela faculdade, inclusive o professor falou, né, das raízes do Brasil, as raízes imperialistas do Brasil. Aquela faculdade ela foi fundada, o pedido inicial da sua fundação foi feito pelo Dom João VI. A sua primeira grade horária foi criada em lei pelo Dom Pedro I. Então, foi uma escolha consciente fazer a política de acessibilidade pedagógica naquele espaço. Era demonstrar que não há nada sólido que não desmanche no ar. Que não há nada tão sólido quanto uma instituição de 200 anos que não possa mudar, que não possa criar um novo tipo de perspectiva. Novamente, é uma perspectiva que cria um meio termo entre o senso e a falta de senso. Existem questões legítimas em relação à educação inclusiva quanto à política de acessibilidade pedagógica. Outra questão que envolve um meio termo entre o senso e a falta de senso é o tempo extra e a sala separada para vestibulares. Em conversa com o secretário de Educação, eu tive a oportunidade de dizer que o vestibular era a prova documental da ineficiência do Estado em promover a educação, em gerar vagas o suficientes para atender a toda a população. E que tornou-se, né, o vestibular, eu falava da FUVEST à época, uma desculpa institucional para evitar que o sistema implodisse. E que o tempo extra, né, aquela ideia de vamos colocar um tempo extra, vamos dar uma sala separada, nada mais era do que uma tentativa vã de estender aquele sistema, estender a vida útil daquele sistema, né, visto a onda que viria contra ele e que virá. A minha perspectiva é que essa onda virá em algum momento. Entretanto, esse sistema existe. Esse sistema existe e, assim como a lógica licitatória, ele reproduz a ideia de quantificação que a gente tinha falado antes. Para você entrar nesse curso, no curso que você entrou, qual seja ele, você teve que tirar um certo número de pontos. Esse certo número de pontos, ele não identifica você, ele não fala sobre sua trajetória, ele não identifica as suas dificuldades, suas capacidades, não identifica suas possibilidades, não identifica o bem que você poderia fazer para a sua comunidade, tendo tido acesso a uma educação, tendo tido acesso a esse espaço, um espaço de convivência, tendo tido acesso de forma ampla e restrita. Mas é o meio termo entre o senso e a falta de senso. Conversa com o meu psiquiatra, eu creio que o professor já o conheça, que é o professor Vinícius Barbosa. Conversa com o meu psiquiatra, eu perguntei a ele o porquê ele trabalhava só com pessoas autistas adultas. E ele me disse que, primeiro, ele tinha muito medo dos seus próprios colegas, da perspectiva dos seus próprios colegas, que ao lidar com pessoas autistas não lidava com o sofrimento psíquico que elas sofriam, mas sim com a tentativa de encaixar elas no padrão social. E o segundo ponto é que ele acreditava que na diversidade existe o poder disruptivo de se criar coisas novas. E eu creio que é essa dicotomia fundamental que a gente acaba trabalhando. Vivemos numa sociedade extremamente individualizada, que valoriza os seus heróis de garagem, mas que, ao mesmo tempo, promove uma normalização
a partir de ideias de reprodução de política pública, não só em política pública, mas no âmbito privado também, que são extremamente normalizantes. Todos os reizinhos que entram na universidade pública, eles perdem sua coroa num universo extremamente violento de pressões sociais para se encaixar dentro de uma tradição, né, que é uma tradição pouco efetiva. Uma vez, numa conversa com um professor, falando sobre a política de acessibilidade pedagógica, o professor estava resistindo muito a aplicar a política. E ele me disse, mas, Silvano, a universidade existe desde o século VI. O professor, o Estado não existe desde o século VI. As coisas mudam. E que bom que mudam. A imobilidade, ela não é só um defeito, ela é um problema. E a força motriz para gerar mobilidade, ela está dentro da diversidade. Se esse espaço não estiver aberto para a presença de pessoas diferentes, para pessoas neurodivergentes, esse espaço está condenado à ruína, ao atraso, né, e ao esquecimento. Eu creio que é isso. Oi, gente. Meu nome é Juliana, eu sou da graduação, eu sou 018, então algumas pessoas aqui já me conhecem. Eu estou aqui representando o coletivo neurodivergente da biologia e eu fiz essa apresentaçãozinha porque eu sou uma pessoa bem visual, aí eu acho que também ajuda vocês a visualizarem. Eu queria mais que vocês... Essa apresentação ela tem a intenção de explicar o que é neurodiversidade e quais tipos de adaptações podem ser feitas para ajudar os alunos que estão nesse quadro. E eu vou focar bastante em autismo e TDAH, porque é o que eu tenho. Então, aqui a gente tem o que basicamente, é um termo que ele foi criado por essa socióloga autista, Judith Singer, e ele foi criado para enfatizar que os nossos cérebros eles funcionam de maneiras diferentes e eles processam a nossa realidade de forma diferente. E, basicamente, o que essa forma diferente quer dizer, né? Aqui, eu vou começar pelo transtorno do espectro autista, e sempre que a gente pensa em espectro autista, a gente pensa naquela linha reta, essa pessoa é menos autista, essa pessoa é mais autista. Não existe isso. Autista é autista, e aqui eu trouxe o que a gente usa hoje em dia, que é esse círculo para mostrar o espectro. E aqui tem basicamente todos os tipos de coisas que um autista pode sofrer, e aí ele pode estar em um ponto aqui, na parte de ansiedade ele pode ter pouca ansiedade, mas ele pode ter muita dificuldade em fazer contato visual, aí aqui ele tem dificuldade dificuldade social, e é esse tipo de espectro que a gente está falando quando a gente fala de autismo. E aqui os pontos principais para você se enquadrar nesse espectro é um déficit na comunicação, que basicamente é uma dificuldade muito grande em se comunicar, em formar conceitos e passar eles para as pessoas. Que nem, eu diria que o que acontece aqui e o que sai daqui é bem diferente. Então, é um processo que eu já fiz muita fono e eu já fiz muita coisa, então está um pouco bom. E o comportamento repetitivo e restrito, que é uma coisa que praticamente todos do espectro têm, que é o que a gente usa para regular o nosso sistema nervoso, porque ele não se regula sozinho como uma pessoa neurotípica, e ele também não consegue... e ele também tem um limiar funcional muito menor do que pessoas neurotípicas. Então, a gente precisa fazer essas repetições de movimento, como balançar as mãos, balançar a cabeça, ficar girando, pular. São coisas que a gente ajuda, e também ficar falando palavras, repetindo a palavra várias vezes, são coisas que autistas fazem para poder regular o que está acontecendo e não acabar tendo algum tipo de meltdown ou shutdown, que eu já vou explicar o que é. E aqui a gente tem também que tem hiper ou hipossensibilidade sensorial, que aí é aquela coisa de autistas não suportam barulho, ou tem autista que ouve música no 100 e só para poder ter aquele estímulo. Então, o espectro é bem diferente, cada um de cada um. Então,
No meu caso, eu sou uma pessoa que tem muita sensibilidade a muita coisa. Mas aí é para vocês terem a ideia que o que é o espectro, que realmente tem esse nome não porque um é menos e outro é mais. Aí aqui eu queria deixar bem claro que a maior parte do espectro autista ele tem algum tipo de deficiência intelectual. Isso é muito comum no espectro. Aqui a gente pode mostrar que 63% do espectro tem algum tipo de deficiência intelectual. Tristemente, o vestibular ele é uma boa peneira para essas pessoas entrarem, então é muito difícil elas conseguirem dividir esse espaço. E também, como a maior parte das coisas do espectro, a gente tem também uma porcentagem um pouco maior do que a população de pessoas com QI acima, também na média. Então, essa parte que é bem variada, mas a maioria tem algum tipo de deficiência intelectual. E também a deficiência intelectual, ela não é em tudo, que nem eu tenho muita facilidade em línguas, mas eu tenho muita dificuldade na minha inteligência espacial. Eu demoro para saber o que é direita e esquerda. Então, são coisas assim que a gente tem, que não é uma coisa que é para tudo. E aqui eu coloquei como ajudar o seu aluno autista. Basicamente, objetivos e linguagem clara. Deixar claro o que ele tem que saber na aula e o que ele tem que sair sabendo da aula. E também, sempre que você fizer qualquer tipo de exemplo, qualquer coisa assim, explicar a metáfora. Por exemplo, fala, isso é isso, isso e aquilo. Então, deixa claro tudo que você fala dentro disso. Garantir um espaço com o mínimo de distrações, porque é realmente muito difícil você filtrar conversas, filtrar o barulho que está fazendo lá fora, filtrar. A gente não consegue filtrar. Então, é tudo na mesma faixa, tudo muito difícil de entender. Quando tem ventilador alto, eu não consigo ouvir o professor, porque parece que ele está falando... Então, não consigo processar direito o que ele fala. E aqui a gente tem as formas alternativas de avaliação, que é evitar trabalhos em grupos e tentar oferecer outro tipo de atividade. Isso não é para todos. É que, como eu disse, é um espectro bem diverso. Então, tem pessoas que elas têm muita dificuldade em socializar. Então, você fala, é um trabalho em grupo, se virem aí. E isso é um sofrimento muito grande. E aqui, dialogar com o aluno sobre as suas dificuldades e adaptações, ver onde ele prefere sentar para ele conseguir se concentrar mais, ver o que é conversar sobre os tipos de adaptações avaliativas que ele vai precisar, se pode repor algum tipo de seminário, porque tem autistas que não gostam de falar em público. Então, ver se ele prefere trocar o seminário por um trabalho escrito, coisas assim. E aqui, aprender a lidar com o meltdown e shutdown. Eu vou explicar rapidinho o que é cada um. O meltdown, eu diria que você recebeu tantos estímulos que você tem uma explosão de energia. Então, é quando você vê o autista se batendo, gritando, chorando. É muita energia para lidar. E o shutdown, eu diria que é o mesmo motivo, é por conta de muitos estímulos, mas é ao contrário, que ele se fecha. Ele não consegue falar, ele não consegue fazer nada, ele não consegue se mover. A maior parte dos autistas tem os dois, mas eu já vi pessoas falando que nunca tiveram um shutdown. Meltdown ainda não conheci, mas deve ter. Então, são coisas assim que... como eu ajudo o meu aluno nessa hora? Você tem que tentar levar ele para uma sala escura, quieta, e fazer perguntas claras de sim ou não. Não pode ser uma pergunta de o que você quer que eu faça. Você quer uma água? Você quer um abraço? Você quer... É isso. Mas só que você tem que tentar tirar ele desses estímulos, como luz forte, sons altos. Então, é sempre bom ter um espaço para ele poder conseguir se desestressar. E aqui, o TDAH. O TDAH, eu me basei bastante nas palestras do professor Russell Berkeley, que ele é um professor americano especialista em TDAH, e as palestras dele são ótimas, que ele basicamente explica que o TDAH ele não é um déficit de atenção, ele é a dificuldade em regular a atenção. Que, tanto quanto no autismo, o TDAH, tem essa coisa de você começa uma tarefa e você não consegue parar. É impossível. Se você tenta parar, você pode entrar no meltdown. No TDAH, no caso, não, né? Mas você fica com dificuldade.
E aqui, essa dificuldade de regular a atenção. Tem coisas que você não consegue prestar atenção e tem coisas que você presta atenção demais. Então, é uma coisa complexa. A hiperatividade sempre tem que estar em movimento, porque senão você começa a ficar estressado, você começa a ficar com raiva. E aí a impulsividade, que aí pode se representar em vários jeitos, colocando a segurança da pessoa em risco, pode acabar também se representando como gastos financeiros muito exacerbados. E aí a agressividade também é um problema, por conta dessa toda essa energia, você não sabe regular ela, e você não sabe onde colocar. Por isso que é um problema para as pessoas. E aí aqui a disfunção executiva, que basicamente não consegue se organizar ou saber como começar certas tarefas, que também acontece no autismo. Mas aqui é algo chave do TDAH que eu preferi colocar aqui. Que é basicamente você fala, faz um miojo. Aí a pessoa fica, ok, como eu faço um miojo? Aí ela tem que fazer toda a programação, ela tem que tentar fazer tudo isso, e às vezes, mesmo ela sabendo, ok, eu sei fazer um miojo e eu sei o que vai nele, mas ela não consegue colocar aquilo em prática porque o cérebro dela só apaga todas as funções. Ele não sabe mais fazer um miojo. Mesmo que, em teoria, ele saiba, mas, na prática, ele não sabe. Ele não consegue executar a tarefa, por mais que a tarefa esteja ali. E isso é uma dificuldade muito grande nas horas das atividades. Por isso que prazos estendidos é muito importante. E aqui a cegueira temporal. É aquela coisa que você fala que acontece com a maior parte dos alunos, mas eu diria que para a pessoa com TDAH é muito pior, e acontece com tudo, não só na escola, que é você fala, a gente vai ter um trabalho no fim do semestre. Esse trabalho não vai existir para a pessoa com TDAH, ele vai existir na noite anterior à entrega. É aí que ele vai existir. Antes disso, ele não existe, ela não sabe que esse trabalho... O cérebro dela não lembra que esse trabalho existe. Então, isso é um problema bem grande na hora de você fazer tarefas, porque quando as datas são muito longe dos tipos de coisas que você tem que fazer, você não consegue se programar para fazer. É muito difícil você conseguir se programar, mesmo você sabendo que você tem. Saber que você tem não é o suficiente. Você precisa de datas, você precisa de instruções. E aqui, eu coloquei aqui bem bagunçadinho, que nem um TDAH, aqui que é montar cronogramas claros e detalhados. Então, quando você tem aluno com TDAH, eu acho muito importante você deixar claro as datas de entrega, também fazer mini datas, tipo, me mostra o que você está fazendo nesse trabalho do fim de semestre. Então, marca a cada 2 semanas alguma coisa para ele mostrar para você, para ele lembrar que esse trabalho existe. Senão, vai cair no esquecimento, ele não vai fazer. Ou vai fazer um trabalho bem corrido e vocês vão saber. E aqui, com o ambiente, também o mínimo de distrações, porque barulhos, coisas assim, a pessoa vai virar olhar, e quando ela vê, a aula acabou, e não sabe nem o que aconteceu. E aqui, separar atividades em partes, que é essa parte de você tentar lembrar ele sempre como montar as coisas, e também numa prova. Numa prova é muito mais interessante para uma pessoa de TDAH receber questões, 3 questões que duram 1 hora num dia e mais 3 questões que duram 1 hora no outro. Porque se ela ficar 2 horas, a chance dela se perder nas coisas é muito grande. E aqui dá espaço para a participação ativa do aluno. Isso eu fiz mais na minha experiência, porque eu preciso falar para poder prestar atenção. Eu preciso estar respondendo perguntas, eu preciso estar participando e sabendo o que está acontecendo na aula para eu conseguir prestar atenção. E eu acho que é muito importante dar esse espaço. E eu sei que tem pessoas que não gostam de ser questionadas, mas mesmo que não goste, eu acho que é muito importante, porque ela vai acabar se perdendo alguma hora na aula. E aqui eu queria deixar claro que a importância de você saber do espectro. Porque se você conhece um autista, que sempre falam, nossa, você não é igual ao meu sobrinho de 2 anos de idade. Aí eu fico, eu sou uma mulher de 27, realmente eu não sou igual ao seu sobrinho de 2 anos de idade. Então, eu acho que é muito importante saber que é um espectro e que as pessoas são extremamente diferentes nesse espectro. E, sim, você pode ter um sobrinho, ou um filho, ou um irmão, mas ele não vai ser igual. E mesmo a qualquer outro autista que você conheça, ele provavelmente vai ter dificuldades parecidas, mas não iguais. Ele vai ter jeitos parecidos, mas não iguais.
E aqui, obrigado, e é isso. E agora eu abro, então, tá ligado? Para perguntas ou comentários. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Boa tarde, meu nome é André, eu sou da CIP do ICB, aqui vizinho de vocês. E eu vejo que meus colegas professores estão muito preocupados com esse assunto e não têm a mínima ideia de como lidar com ele. Eu gostaria de, talvez, se vocês pudessem dar dicas mais práticas no dia a dia, mesmo como, não só como identificar, ou o que fazer ao identificar, do ponto de vista legal, inclusive, a história do laudo. Será que a universidade vai implementar isso? Temos que pedir um laudo? Ou eu posso usar o meu lado humano e simplesmente perceber e não exigir um laudo, por exemplo, de um aluno? Então, primeira coisa, o professor ele não pode ter acesso ao laudo. Isso se deve à Lei Geral de Proteção de Dados. É um dado sensível, né? É algo extremamente individual do aluno. A universidade, por conta de uma política pública específica, tudo que se faz aqui é política pública, por conta de uma política específica, pode fazer um requisito por um laudo para atender a uma função muito específica. A política de acessibilidade pedagógica lá na São Francisco, a gente pede qualquer coisa, qualquer documento comprovatório da neurodivergência, mas não porque seja uma exigência da política, é uma exigência da USP. Né? A necessidade de ter qualquer coisa comprobatória para você criar uma política pública dessas. Né? Infelizmente, a gente precisa, né, pedir naquele nível, né? A nível institucional. Estamos falando a nível institucional. A nível pessoal, no seu tratamento com o seu aluno, usa liberdade de cátedra. Né? Apela para a liberdade de cátedra. Né? Se a partir daquela interação empática, né, vocês podem pensar em alternativas, em formas, pensar juntos, né? Não um professor pensando pelo aluno, mas vocês podem pensar juntos em formas de transformar aquela interação em algo mais positivo, pode apelar para a liberdade de cátedra. Isso é ótimo. Agora, como lidar no dia a dia, né? A universidade ela é até arquitetonicamente estruturada de uma forma a reproduzir uma relação de poder muito clara. Né? O professor está num palquinho, ele está elevado, e os alunos têm que ouvir ao professor calados. Né? É uma relação muito difícil. Pensa numa pessoa, por exemplo, uma pessoa autista, que tem dificuldades de interação social. Como ele vai lidar com essa figura de poder? Né? Eu tenho, né, amigas autistas que o professor falou mais grosso com ela, ela chorou. Né? Porque estamos falando de relações de poder, enfim. Né? São relações parassociais dificílimas de se lidar. Né? É por isso que muitas vezes a gente acaba apelando pelo intermédio da instituição. Né? De instituições como ouvidorias, órgãos colegiados, centros acadêmicos, né, que são órgãos de pares. Agora, como o professor deve lidar? O professor ele deve lidar a partir da perspectiva da escuta e uma perspectiva de humildade. Né? Não é só porque você é professor há 50 anos aqui que a sua forma é a forma perfeita de lidar com os alunos, né? Porque você é professor há 90 anos que a sua forma é a forma mais plausível de se ensinar, de se avaliar e qualquer uma dessas necessidades específicas do campo pedagógico. Eu tenho a suspeita de que a necessidade, o campo avaliativo, a necessidade avaliativa serve mais ao Júpiter do que ao ensino. Serve mais ao Júpiter Web do que ao ensino. É uma necessidade necessariamente burocrática. Por isso, serve mais ao preenchimento de vagas para intercâmbio,
né, do que ao fato de que você está formando ali uma pessoa com um conhecimento crítico, né? Então, assim, o apelo é a escuta. E a gente tem que levar menos a sério a avaliação do que a gente anda levando. Acho que a gente leva a avaliação a sério demais, muito mais do que o ensino. A gente precisa levar o ensino mais a sério e a avaliação menos a sério. Eu queria também contribuir no sentido de que nós estamos engatinhando na sensibilidade, né? Então, acho que a ideia de um modelo prático, ela é contrária à neurodiversidade, ela é muito mais ampla. Então, a USP abriu muito recentemente uma pró-reitoria, primeiro de assuntos comunitários, depois de pertencimento. A Unicamp abriu uma pró-reitoria de acessibilidade, mas acessibilidade ainda não é inclusão, né? E depois abriu agora um observatório, uma diretoria executiva de direitos humanos, porque nada acontece na universidade se não tiver também acontecendo na sociedade, é uma relação dialética. E a sociedade também vai ter mais afirmação se a universidade constituir grupos de pesquisa, verificação, seminários como esse, encontros que vão dando visibilidade. Os países que já fizeram uma caminhada mais longa, tanto na consciência, né, da neurodiversidade, como a Alemanha, por exemplo, eles têm procedimentos muito mais, eu diria, sensíveis, né? Não existe essa medicalização, essa laudação, né, triste, né, que agora estão dando laudos de uma maneira extremamente superficial, né? Um laudo francês, um laudo alemão, 4 anos de acompanhamento, porque a ideia da medicalização, a estigmatização biologizante, a ideia também muito complicada de reduzir toda a dimensão humana, que é omnilateral e plena, ao cérebro. O cérebro é um dos componentes de uma totalidade. Então, essa ideia de dividir o cérebro em zonas, né, feudais e começar a explicar numa heurística cerebral é outra coisa ardilosa e perigosa, porque a diversidade humana é muito maior que isso, e o ser humano é a totalidade. Então, essa medicalização da sociedade, da escola, sobretudo da universidade, essa neurociências, que é mais neuro do que ciência, né? Mais determinista e natista do que efetivamente científica, e científica ainda, lembrando bem o que nos lembrou o Silvano, né? Não de matriz positivista, determinista, previsível, utilitária. A ciência é mais ampla. Eu diria que o acompanhamento hoje de uma aurora dos direitos, a sociedade de direitos, ela vai constituindo, e a obra de fazer, identificar o melhor procedimento social para com os neurodivergentes, para com a neurodiversidade, tem que ser feita por eles mesmos, né? Não é nada, né, sobre nós sem nós, né? Não adianta, porque, do contrário, fica sempre uma visão paternalista, clientelista, fiscalizatória, etc. Então, eu diria que, nesse momento, é mais importante a gente mostrar a visibilidade da causa do que, efetivamente, ter procedimentos metodológicos supostamente infalíveis. Ok. Eu só queria... é rapidinho. Eu só queria comentar aqui que eu acho muito importante essa parte de diálogo entre o aluno e o professor. E é muito difícil, então, muitas vezes parece que o professor vai estar fazendo muito mais do que o aluno, porque quer dizer, deveria, mas no caso, não. Que o professor ele deveria tentar insistir um pouco mais em tentar entender o aluno neurodivergente, porque, para a gente, é muito difícil a gente falar. É realmente complexo, ainda mais de uma situação que você precisa da sensibilidade e bondade do professor para ele entender o que você está passando.
Então, eu sinto que os professores eles têm que ter essa sensibilidade aberta, que pedir laudos meio que só aquela coisa, ok, esse papel tá mandando eu fazer, então eu tenho que fazer. Então, é complexo, assim. Eu acho que laudos são muito importantes para dar certo acesso às coisas, mas eu sinto que também é muito importante o professor ele tá disposto a trabalhar com o aluno, porque, querendo ou não, quando você tem um aluno com algum tipo de neurodivergência, você vai ter que pensar fora da caixa, você vai ter que tentar entender como o cérebro dele funciona. E aqui só comentar que eu vou defender os remédios, porque eu sinto que, graças a eles, eu consigo fazer parte da sociedade, porque se eu não tomasse os meus remédios, eu não conseguiria fazer nada. Então, eu acho que esse acompanhamento medicamentoso é muito importante, e também acho que esse acompanhamento com um médico é muito importante, porque isso faz com que a gente consiga participar da sociedade. O ideal, no mundo perfeito, seria a sociedade não obrigar a gente a ter que mudar tanto e a gente ainda assim conseguir participar. Mas aqui eu sinto que agora, no momento que a gente está, eles evitam muito sofrimento para a pessoa autista. Boa tarde, meu nome é Celi, sou professora lá da EASH, da USP Leste. Queria primeiro parabenizar a mesa, a organização, muito bom. Eu, na verdade, vim para a cidade universitária por outro motivo, o meu motivo foi cancelado e por isso que eu pude estar aqui, mas foi muito oportuno. Eu trabalho com formação de professores lá no curso de licenciatura em Ciências, e essa questão da inclusão, né, que, na verdade, a gente pensa em outras inclusões além da neurodivergência, tem me feito pensar bastante, né? Mas me chamou gostei muito de todas as falas, foi muito interessante, mas eu fiquei pensando muito na questão da fala mesmo, né? Como o Silvano colocou, nem todo mundo é obrigado a falar. Acho que isso é uma questão que sempre me pega, porque como é que eu escuto quem não fala, né? Então, assim, acho que essa questão da escuta... Desculpa, eu não memorizei seu nome, Juliana. E a Juliana complementa, né, até dando umas dicas ótimas aí para nós, professores, como lidar com alunos nessa situação, o que a gente faz. Eu acho que é super importante mesmo esse diálogo. Mas acho que uma coisa que eu fico sempre pensando muito é como identificar, né? Então, vocês trazem a questão de que o laudo não é obrigatório, eu acho ótimo que não seja mesmo, mas eu preciso que alguém venha e me diga, olha, eu sou neurodivergente, para que eu possa saber que eu preciso tomar medidas diferentes, né? E isso na EASH nem é um problema, a gente tem turmas pequeníssimas, porque quando eu tenho uma turma cheia, eu tenho 20 alunos. É muito diferente do que acontece aqui no IB, por exemplo, né? Sim, sim. Eu sei que é um curso totalmente atípico, mas, mesmo assim, a gente, fazendo formação de professores, sempre tem essa questão dos meus alunos, que vem, bom, mas o que eu faço numa turma de 45? O que eu faço em 10 turmas de 45? Como é que eu vou lidar com isso? Então, eu queria ouvir um pouquinho também sobre como é que vocês veem essa questão da escuta e dessa identificação, né, do sujeito, que não é o autista num pacote só, mas cada um do seu jeito, e como que vocês pensam sobre isso num âmbito mais amplo. Obrigada. Então, comunicação é um campo muito maior e inclui muito mais coisas do que só a fala. Comunicação é muita coisa. Eu comunico com o meu corpo, eu comunico com coisas que eu faço ou deixo de fazer, né? Eu comunico meus limites, eu comunico o que eu faria, o que eu não faria. Eu comunico muita coisa fora do campo verbal, né?
E eu comunico sobre comunicação também. E o que eu quero dizer com isso? O professor... E aí eu não estou dando uma solução certa, porque são situações complexas. Mas o professor ele tem que demonstrar abertura para a comunicação, é a primeira coisa. Ele tem que se demonstrar aberto a comunicar e a ser comunicado. De novo, um ambiente, uma sala de aula em que todo mundo tem que ouvir o professor calado, já passa uma mensagem. A mensagem de que o professor fala e você fica quieto. Né? Já passa essa mensagem. A gente precisa encontrar, o professor ele precisa, na sua prática pedagógica, encontrar formas de se comunicar com o seu alunado. Encontrar formas de identificar, de conhecer o seu alunado. Eu creio que a contingência do número de pessoas na sala é uma contingência material importante, só que ela demonstra um problema, né? Ela não demonstra uma realidade que deveria ser perpétua. As salas da Faculdade de Direito têm 120 alunos, algumas. Né? E enche. Então, realmente, é algo difícil. Uma das soluções que a gente encontrou lá foi intermediação institucional. Intermediação institucional por meio de grupos, por meio de pessoas que estejam abertas, né, por meio da divulgação, enfim, essas coisas. E eu entendo a dificuldade de se compreender e de se criar um ambiente de comunicação com pessoas cuja a dificuldade muitas vezes está no campo da comunicação. Né? Eu, como presidente do coletivo autista da USP, eu sofri esse problema diariamente. Como eu faço um coletivo de pessoas que devem comunicar entre si, sendo que todas as pessoas aqui são autistas? Como eu lido com isso? Né? Era uma dificuldade. Como eu lido com isso? São pessoas que precisam enfrentar de levantar bandeiras, enfrentar algumas coisas, sendo que boa parte aqui tem fobia social. Como eu lido com isso? Então a gente precisa encontrar alternativas de comunicação que sejam viáveis. Né? Eu lembro que, em conversas com uma amiga minha autista, ela queria muito conversar comigo, só que ela não queria falar. O que eu fiz? Eu telefonei para ela e pedia para ela me responder digitando. Eu falava, porque ela queria ouvir minha voz, e ela digitava. Num campo, né, social mais aberto, as pessoas considerariam isso uma relação meio parasocial, uma coisa meio estranha. Né? Como assim? Você liga para a pessoa pode falar, mas ela não fala, ela escreve para você. Isso significa estar aberto para a comunicação. Para a comunicação daquela pessoa. Estar aberto para a comunicação é você identificar, né, e você dar a possibilidade àquela outra pessoa de se comunicar como ela acha pertinente. Então, o professor ele pode, olha, se vocês precisarem de alguma coisa, dá o e-mail para a sala toda, dá um telefone. Né? Se você quiser escrever para mim, se você não conseguir falar comigo, tem aqui o contato do monitor, que geralmente é alguém que está mais próximo. Assim, são pequenas dicas, mas que elas não vão resolver a questão. Né? A questão é ter uma relação positiva, né, com a comunicação em relação aos seus alunos. O que a universidade, né, com seus carguinhos de posição, sua arquitetura extremamente, né, extremamente voltada a um tipo de relação de poder, ela dificulta. Né? Agora, o que a gente precisa fazer agora é ir diminuindo essas barreiras, quebrando essas barreiras. Né? Pedir, pelo menos, que nas reformas desses prédios a gente remova pelo menos os palcos. Né? Eu acho que é um bom começo. Eu acho que o meu raciocínio tem sido mais no campo de uma visão da sociedade como um todo. Tenho pensado que o trabalho de formação de professores, que também é meu ofício na Unicamp, eu estou na Faculdade de Educação, ele é muito difícil, porque a gente tem que inverter as tendências históricas, segregacionistas, estigmatizantes, para que a gente compreenda. E quanto mais a gente elevar o processo de humanização,
de hominização, maior, me parece, deverá ser a relação entre as diversidades e diferenças. E isso é um processo longo, historicamente, para fazer, né? Eu estive num evento em Coimbra com o professor Henrique Dúcio, que faleceu há pouco tempo atrás, e o professor Boaventura de Souza Santos, antes da trágica denúncia que pesou sobre a vida dele. E depois, no café, a hora de tomar o café, depois da reflexão, o professor Henrique Dúcio diz: eu estou muito triste. Falei, por quê? Porque a Universidade Autônoma do México só vai abrir 30 mil vagas esse ano no México. A Universidade Democrática abre 30 mil vagas por ano. Eu falei, então eu vou me matar. Ele falou, por quê? Porque a Unicamp abre 2.500 vagas. A USP abre 4 mil vagas. Para 140 mil pleiteantes, para 110 mil pleiteantes, e há um sádico sentimento, né, de acreditar no vestibular, de acreditar numa racionalidade, né? O vestibular não mede inteligência, nem cultura, nem criatividade. O vestibular é uma prova mal feita, né, darwinista social, meritocrática, né? Então, numa sociedade digna não tem vestibular, tem vaga para todo mundo. A bitola não é na entrada, é na saída, depois da formação, né? Então, eu entendo que quanto mais a gente amadurece, como eu disse, eu conheço um pouco a sociedade alemã. A sociedade alemã faz silêncio das 3 às 4 horas, é proibido buzinar, para lembrar para todo mundo a questão do autista alemão, né? É proibido por razões de educação social, né? Então, a educação social, né, pensar sobre os fenômenos da neurodiversidade, neurodivergência, depois criar uma estética, sentir, né? E depois muda a conduta. A conduta é a terceira etapa, né? Compreensão do que fizeram de nós, o Estado, a economia, a ideia de uma sociedade de pessoas diferentes, né? Quanto maior for isso, melhor será, né? Não é todo mundo andar 140, é diminuir a velocidade, a gente andar para todo mundo poder andar 40, andar 60, para que a sociedade inteira vá. Então, não é criar uma vala do lado para que o neurodivergente passe do lado. Isso é uma fase de acessibilidade, mas é constituir uma ideia da dignidade plena da ontologia da deficiência. Que cada um de nós tem um tipo de deficiência, cada um de nós tem um tipo de neurodiversidade. Então, eu me preocupo muito, porque também eu não acredito na formação médica universitária brasileira. Os últimos escândalos que eu vi da medicina no Brasil me dão nojo, me dão vergonha. O médico brasileiro tem uma origem social predominante, né? A formação médica brasileira é positivista, estrita, biologista. Que disciplina o médico, a médica estuda para compreender o fenômeno da neurodiversidade, né? Então, eu fico muito preocupado porque, às vezes, né, a gente acaba transferindo, né, para uma esfera de autoridade clínica aquilo que deveria ser um direito e uma dignidade da emancipação social, ou clínica ou pedagógica. Aí a escola, a educação, e a gente acaba caindo no mesmo fosso. Então, existe a caracterização, né, muito bem apresentada pela Juliana, da diferença do fenômeno autista, da sua diversidade, da sua plenitude. Mas acho que a gente precisa elevar a compreensão, né, da condição humana, né? Existe muita laudação hoje de dislalia, dislexia, descalculia, que é despedagogia, desética, despolítica, desamorosidade, desafetividade, né? Que não estaria, e eu não sou estigmatizante, por razão laudatória, né? Por razão humana, pela diversidade humana.
Respondendo à pergunta inicial, eu acho que o melhor jeito de você identificar um aluno que pode estar passando por algum tipo de neurodivergência, porque tem muitas pessoas que elas acabam chegando na universidade e nem sabem que tem, mas basicamente você vai ver isso pelos modos os modos de avaliação, né? Porque aquela pessoa, você vai ver que ela vai, por exemplo, uma pessoa autista, ela vai escrever de um jeito mais confuso, talvez. Ela vai estar representando ideias de coisas diferentes. Eu acho que na avaliação você vai descobrir muito sobre a pessoa e aí na hora que você perceber que tem uma pessoa que está um pouco mais para trás e colocando coisas que não fazem tanto sentido assim para você, porque na nossa cabeça faz. Então, eu acho que ali você pode sentar e perguntar se está acontecendo alguma coisa, se ela está tendo algum tipo de dificuldade, porque às vezes ali você explicando, ela pode perceber que ela tem algum tipo de neurodivergência. Então, também a pessoa que não para quieta, que normalmente a gente acaba mudando isso na vida adulta, né, portanto, de tanto levar bronca quando criança, e aí aquela pessoa que fica saindo muito, que é o que normalmente pessoas adultas fazem, elas vão sair para dar uma volta para poder regular essa energia toda que ela tem. E aí são coisinhas de realmente prestar atenção. Se você é um professor que está preocupado em tentar identificar se a pessoa não se mostrar tão... ter essa dificuldade de chegar e falar com você diretamente. Então, aí é um ponto que eu sei que é muito difícil e também não há obrigatoriedade do professor, porque, tristemente, a gente não dá para o professor ir atrás de 100 alunos, né? Então, são pontos que, às vezes, as pessoas que têm dificuldade de apresentar os problemas delas, elas acabam se prejudicando, mesmo sendo um professor aberto. Então, você puxar para o lado e perguntar para aquele aluno que está demonstrando mais dificuldade que os outros, se tem alguma coisa acontecendo, se ele está tendo algum tipo de dificuldade, eu acho que é um jeito bem claro, assim, de tentar entender. E eu acredito que a USP, pelo fato da gente ter o IP, e eu acho que a gente podia fazer essa conexão com os alunos, e o IP, eu sei que ele é sobrecarregado, né, por conta de ser uma universidade tão grande, mas fazer essa parte de uma avaliação neuropsicológica ser muito mais acessível, porque isso é uma das maiores batalhas. A avaliação neuropsicológica, ela é caríssima ou ela leva muito tempo. Então, e eu acho que todo mundo devia fazer, pessoas neurotípicas e neurodivergentes, porque é uma coisa que faz você entender tudo sobre o seu cérebro. Você sabe, é como se você tivesse um código de como o seu cérebro funciona. Então, eu acho que tentar já saber mais ou menos o caminho para indicar para esse aluno que tem mais dificuldade, para falar assim, você já pensou em fazer uma neuroavaliação? Porque tem muita gente que nem sabe que isso era uma possibilidade. Bom, acho que o nosso tempo agora acabou. Eu queria agradecer muito vocês todos pela participação, pela disponibilidade em vir até aqui. Aqui no Instituto de Biociências, nós estamos iniciando, acho que toda a USP, né? Esse caminho é muito incipiente. Acho que essa tarde foi muito especial para aprofundar e também ampliar o que a gente vem discutindo sobre isso. E concordo que montar um protocolo, né, é contra-intuitivo na ideia da neurodiversidade. Por outro lado, nós também temos a ideia de, neste momento, tentar ajudar as pessoas que já estão aqui junto, caminhando em paralelo com a visibilidade, a conscientização, e tudo aqui, para mim, foi muito esclarecedor. Agradeço também a presença de vocês. Os alunos tiveram que sair, né? Fiquei contente, tinha bastante aluno que tiveram que sair por causa da aula. Achei importante também, então, muito obrigada.